Como era a vida na Alemanha Oriental? Como era trabalhar para a Stasi, o órgão de repressão mais poderoso do mundo? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Stasilândia, que vai falar sobre a vida na Alemanha Oriental sob a ditadura comunista. É um livro excelente. Ele me lembrou aquele livro Nada a Invejar, que fala sobre a vida de pessoas comuns na Coreia do Norte. E esse livro, Stasilândia, ele vai seguir assim, o mesmo esquema. Ele é composto de entrevistas com pessoas que viveram na Alemanha Oriental. Tanto pessoas que trabalhavam para a Stasi, que era a polícia secreta do regime, tanto quanto pessoas que foram vítimas da Stasi. Então, é um livro bastante interessante. Os depoimentos das pessoas são muito tocantes e algumas vezes eles chegam a ser surreais. Tamanho era o absurdo que era viver naquela sociedade. E, para quem não sabe, a Stasi, como eu disse, era a polícia secreta da Alemanha Oriental e foi considerada o maior órgão de repressão do mundo. Para vocês terem ideia, tinha mais gente na Stasi do que tinha gente no exército oficial da Alemanha Oriental. E você considerando também os informantes que trabalhavam para a Stasi, uma em cada 6 pessoas na Alemanha Oriental era ou um funcionário da Stasi ou um informante. Aí vocês conseguem imaginar assim, o clima de tensão e de desconfiança geral que pairava na sociedade. Então, era realmente uma sociedade totalitária e distópica. A Stasi queria saber tudo de todos, inclusive de gente que trabalhava na própria Stasi. Então, assim, nem se você fosse um funcionário da Stasi, você estava livre da vigilância. E os métodos eram, assim, os mais variados possíveis. Colocar escuta na casa das pessoas, seguir as pessoas na rua, contratar informantes, que algumas vezes eram, sim, voluntários, mas outras vezes as pessoas eram simplesmente chantageadas para cooperarem. Assim, ou você informa sobre o seu vizinho, ou alguma coisa muito ruim vai acontecer com você e sua família. Então, assim, muitas vezes as pessoas não tinham outra opção. Embora, assim, muita gente tenha sido informante por convicção mesmo. De qualquer forma, os métodos eram, assim, muito penetrantes e algumas vezes até absurdos. A autora vai contar que a Stasi chegou a usar radiação contra os prisioneiros para conseguir rastreá-los depois. Então, muitas pessoas que foram prisioneiras da Stasi, elas depois morreram de câncer por conta dessa radiação. Então, é uma coisa assim, que parece filme de terror. Inclusive, quando você vai lendo o livro, você tem assim uma sensação de opressão, de claustrofobia, quando você vai lendo o relato dessas pessoas. E assim, são histórias que algumas vezes conseguem ser cômicas e muitas vezes elas são trágicas. E muitas vezes as duas coisas. Tamanho era o totalitarismo e o absurdo que pairava nessa sociedade. E o interessante do livro é que os depoimentos não são apenas das vítimas, os depoimentos também são de gente que era da Stasi, dos perpetradores. Então a gente também consegue entender a perspectiva de quem trabalhava para esse aparato de segurança e repressão. A autora vai contar também como o Muro de Berlim foi construído e o impacto que isso teve na vida das pessoas. Eu não acredito que muita gente saiba, mas assim, não houve uma preparação da população antes do muro ser construído. Então, assim, muitas pessoas ficaram muito surpresas de repente, ter um muro ali, das pessoas começarem a construir um muro. E o impacto que isso teve era muitas vezes, assim, assombroso. Eu acho que, inclusive, a história mais triste do livro é a história de uma mãe que tinha um filho pequeno, um bebê doente, num hospital da Berlim Ocidental. E construíram ali um muro
e ela não pôde mais ir visitar o seu bebê doente no hospital de Berlim Ocidental. Então a criança ficou ali anos e anos sendo criada pelos médicos e pela enfermeira, e a mãe não podia ir visitar essa criança. Então, assim, uma história muito triste. E o livro vai contar também o desespero das pessoas de tentar escapar da Alemanha Oriental. O livro vai contar vários relatos de como as pessoas tentaram, e algumas vezes conseguiram, e de como as pessoas tentaram e muitas vezes fracassaram em escapar desse país. E o que acontecia quando as pessoas fracassavam e eram pegas pela Stasi. Assim, eu acho que não preciso entrar em muitos detalhes aqui, ao dizer que o resultado não era muito positivo para essas pessoas que eram pegas. O livro também vai falar dos últimos dias ou dos últimos meses da Alemanha Oriental, de como foi esse processo de queda e dissolução, de como as pessoas vivenciaram isso. Vai falar dos protestos, das reações da Stasi, da queda do Muro de Berlim. E vai falar também, do que eu achei muito interessante, de como as pessoas lidam com a memória desse período. E como vocês podem imaginar, a relação das pessoas com esse período, também relacionada ao que elas mesmas viveram, a experiência individual, não é uma relação fácil. E eu diria que mesmo mais de 30 anos depois da queda do Muro de Berlim, as pessoas ainda não sabem muito bem como lidar com esse aspecto da história. Por isso também é importante a gente ter livros como esse e também filmes. E como eu disse no vídeo passado, naquela resenha do filme sobre Stalin, não existem assim tantos filmes que são críticos do comunismo, infelizmente. E o mesmo se aplica à Alemanha Oriental. Tem alguns filmes falando sobre esse tema, inclusive eu já fiz resenha de 2 aqui. Um chamado A Vida dos Outros, que é assim, talvez o melhor filme que eu já vi, e o outro chamado Ventos da Liberdade. Eu vou linkar aqui A Vida dos Outros, que eu recomendo fortemente que vocês assistam, mas de forma geral, assim, não existe uma grande cinematografia sobre esse período. Às vezes você encontra até filmes de comédia sobre o período, e assim, eu não sei o que vocês acham, mas eu fico meio assim de fazerem filmes de comédia sobre ditaduras totalitárias. Eu não sei se daqui a 100 anos seria apropriado, mas assim, talvez o humor, ele tenha o seu papel ali para ridicularizar a prepotência desses regimes, mas eu fico meio incomodada. Eu queria saber o que vocês acham. Vocês acham que tem um lado positivo em vocês fazerem, das pessoas fazerem filmes de comédia sobre ditaduras, sobre genocídios, ou você acha que é de muito mau gosto, não cabe, ou cabe, mas não ainda, porque não passou tanto tempo assim? Quero saber a opinião de vocês. De qualquer forma, o livro é excelente, e o que eu gostei também é que os relatos não são assim em ordem cronológica. Não vai começando, por exemplo, da criação da Alemanha Oriental até a queda do Muro de Berlim. São relatos da vida das pessoas mesmo, e elas vão comentando assim vários aspectos que não são necessariamente cronologicamente organizados, que é uma coisa assim bastante realista. Que quando as pessoas vão relatar a história da vida delas, elas geralmente não têm assim esse rigor historiográfico. Então, o livro ele é dividido muitas vezes de acordo com os personagens que estão ali contando as histórias, o que eu achei bastante positivo. Inclusive, eu acho que, voltando ao tema do cinema, várias dessas histórias narradas ali nesse livro dariam ótimos filmes, porque são histórias assim realmente tocantes, histórias de muita tensão e também muitas vezes histórias de muito heroísmo, não apenas heroísmo em relação à pessoa tentar salvar a própria vida, mas muitas vezes histórias assim de altruísmo em relação a completos estranhos, mesmo quando esse altruísmo colocava a pessoa em risco.
Então a gente vê nesse livro o pior da humanidade, mas também o melhor. E a gente consegue ver também como esse aparato de repressão funcionava. E é interessante também que, como a Stasi tinha essa obsessão por vigilância, os arquivos da Stasi eram coisas assim quilométricas de encher vários e vários prédios. E depois da queda da Alemanha Oriental, as pessoas passaram a ter acesso aos próprios arquivos, o que é também mostrado naquele filme A Vida dos Outros. Então, se você viveu ali na Alemanha Oriental, você pode ir aos arquivos da Stasi e ver o que eles escreveram sobre você. No entanto, como os funcionários da Stasi não eram burros nem nada, eles foram percebendo que o regime estava nas últimas, eles começaram a queimar muitos documentos. Então tem coisas assim sobre a Stasi, sobre a Alemanha Oriental de modo geral, que a gente nunca vai ficar sabendo, porque eles deram um jeito de queimar as provas. Mas tem muita coisa que ainda pode ser vista nesses arquivos. Inclusive, existem museus da Stasi na Alemanha Oriental que podem ser visitados. As pessoas podem ver ali como a Stasi trabalhava. Eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Mas se algum dia eu estiver na Alemanha Oriental, eu acho que eu visitaria sim para ver de perto o absurdo e o terror. Porque eu acho que, deixando a questão moral assim um pouco de lado, é realmente interessante. Então, eu venho trazer essa dica de livro aqui para vocês. Você pode comentar aqui abaixo se você conhece similares. Eu não conheço muitos livros sobre a Alemanha Oriental, estranhamente. Tem vários livros sobre a União Soviética, tem até vários livros sobre a Coreia do Norte, que é um país assim, extremamente fechado. Mas sobre a Alemanha Oriental, eu pelo menos não conheço muitos. Então, se você conhece, por favor, deixa a dica aqui abaixo, que eu quero muito saber. Você pode indicar também documentários, filmes, tá? Que eu vou procurar com muito carinho. Certo? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar. Aquela história toda que vocês já conhecem. Eu agradeço a atenção de vocês. Comentem se vocês já leram esse livro, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima.